bem? O nono ano, então. A prof veio aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, uma retomada do ano, coisas que nós estudamos super importantes de arte e que nós não podemos deixar de relembrar. Então, nós temos aqui arte indígena, é o primeiro conteúdo que eu separei para a gente conversar. Vocês sabem que os indígenas estavam aqui antes mesmo dos europeus chegarem. E eles tinham toda uma cultura deles bem organizada. Mas o europeu achava que só a cultura dele era importante, né? Infelizmente. Aí nós temos essa cultura bem organizada hoje nos livros de história. Segundo os arqueólogos, então, nós temos a naturalista e a geométrica. A naturalista, nós vamos encontrar ali representação de determinados grupos sociais. Então, os adolescentes tinham um tipo de marca através de símbolos e nós temos a geométrica também, que é utilizado formas geométricas no desenho no corpo, nas cerâmicas e também nos utensílios, tá? Então, nós temos aqui a questão da música pré-histórica também, que vem aparecendo. O que é pré-histórico? É tudo que vem antes da escrita, tá? Não esquece disso. Então, a gente observa ali no sítio arqueológico, já encontrado pelos arqueólogos, sítio arqueológico de Furna, do Estrago, em Pernambuco, alguns achados, né? Aqui no sul, nós temos ali em Santa Catarina, a Campeche, né? Na ilha Campeche, então nós temos alguns achados também. A Fundação Casa Grande, é o memorial do Homem Cariri, ali também tem encontramos alguns achados, e essa arte, então, ela não tinha uma intenção de ser arte, certo? Nós consideramos uma arte pelo trabalho, pela questão da estética, pela questão de ser bonito, né? Ser belo. Então, essa é a arte rupestre que nós lembramos aí. Na arte indígena também nós vamos encontrar a arte plumária, onde eu fiz uma salada dos dois, né? A arte plumária, onde ela vem aqui trazendo para nós a questão dos homens usando as plumas. Professor, homens praticamente sim, certo? Eles veem a questão dos cocares, dos colares, né? Retirados às vezes de plantas e às vezes de animais, certo? De aves, principalmente. Sempre tem a ver com rituais religiosos essa questão aqui dos indígenas, tá bom? Dessa arte plumária. Aí nós temos a cerâmica, que é a arte marajoara, é mais famosa de todas, inclusive no mundo todo, né? Que era a questão ali, formas geométricas utilizadas em cerâmicas, e essas cerâmicas muitas vezes eram colocadas as cinzas, né? Das pessoas que morriam. Tá? Então, é mortuário que a gente chama aí. E também, claro, para utensílios domésticos, para cozinhar, enfim. Nós temos o trançado, muito utilizado pelos indígenas aqui, próximo de nós, onde faz ali uma peneira, faz um cesto, né? Então, esse também é bem conhecido. São fibras que são utilizadas da vegetação das plantas, tá bom? Pintura corporal, como eu já disse, é geralmente utilizada para passar de fase, né, da adolescência, da infância para a adolescência, ou da fase adulta para a fase adulta, ou do casado, ou do solteiro para o casado, né? Enfim. E também quando vai estar determinando aquela pessoa é mais forte do que outra. Então, isso é bem característico. Além das 4 categorias que a gente viu dos indígenas, nós vamos também ter a questão dos colares e também das madeiras, que também eles utilizam para fabricar remos, máscaras, barcos, tá bom? Ainda nós temos ali na região norte, principalmente onde tem mais rios. A FUNAI, gente, ela traz para nós algumas informações bem interessantes, assim, também, sobre essa questão artística, tá? Então, se você quiser saber mais informações, nós temos ali também, principalmente em relação à música. E aí nós temos alguns objetos também que os indígenas utilizavam para tocar, para fazer a música. A música sempre é envolvida com um ritual religioso para o índio, tá? E nós temos aqui também associado uma dança executada, a maioria das vezes, em grupo, nunca sozinho, tá? Não é comum. Então nós temos instrumentos de sopro, destacando aí a flauta uruá. Nós temos a percussão, nós temos os unidores e também os sons do corpo, batidas de pé, de mão e tudo, né?
Nós vamos ter a arte africana. Por que a gente estuda a arte africana, prof? Então, nós vimos aula passada, né, com a presença da Eliane, ela explicou para nós, inclusive, que é muito importante que a gente estude a arte africana, já que eles eram um povo bem organizados, foram retirados, né, do seu lugar para vir para cá, praticamente 100%, 99,9% veio obrigado para cá, então, e muitos tinham que deixar a sua cultura de lado, né? Então, alguns resistiram a isso, e é por isso que nós estudamos aí a arte africana, porque ela está intimamente ligada com a nossa história de mais de 300 anos aí, né? De um povo que foi trazido aí de uma forma, assim, não legal para o nosso país, né? Então, eles utilizam as esculturas de madeira, certo? Essas esculturas de madeira eram utilizadas principalmente para assustar os espíritos, né? Os maus espíritos e tudo mais. A tribo Fang, inclusive, o livro traz, né? Ela vive ali em áreas próximas a florestas, e é conhecida pela técnica refinada que eles têm de fazer essas esculturas ali, né, na madeira. Algumas pessoas, gente, ali no norte e nordeste ainda utilizam na frente dos barcos essas caretas, né, que são esses rostos, né, esses rostos para expulsar, assim, qualquer coisa que venha assustar eles na noite, né, porque a questão de andar de barco, né, no meio do rio aí é assustador, né, pra mim pelo menos é. Enfim, aí nós temos a arte têxtil, que eu trabalhei com vocês, inclusive no presencial, onde a gente falou sobre as roupas, né, o tecido, aonde vem com aquelas marcas da família, né, e essas formas geométricas vão trazer ali a posição social, a questão da tribo a qual ela pertence, e depois que a esposa casa, né, com aquele determinada família, ela deixa então um tipo de roupa, né, um tipo de símbolo, e ela passa a usar do esposo, então. Isso é bem interessante que eu acho aqui. A forma também que é feita esses tecidos, de uma forma assim, bem legal, né, bem manual, artesanal, podemos dizer assim. Aí nós temos a questão das músicas, que é o que mais influenciou, eu acredito, a cultura brasileira. Com certeza foi essa área aqui da arte africana. Claro, não tô falando que as outras não, mas eu acho que isso aqui é muito forte no povo brasileiro, e foi o africano que trouxe, né, que contribuiu. Nós temos aqui, então, o batuque, que é o termo genérico aí dado para batidas, então, em ritmos e percussão. Nós, principalmente, os ritmos e percussão, nós encontramos isso no samba, no pagode, o samba de diversas formas. Vocês sabem que o samba não é um só, né? Temos várias formas. Os polirritmos, de uma forma geral, incluindo alguns europeus, e aí modificado de uma forma interessante. Tem o djembe, o lamelofone, o cora e os arcos musicais, certo? É claro que vai ter, dentre outros aí, que tem o sistema de chamada e resposta, que um fala e o outro responde, enfim. Esse é a parte, assim, bem interessante dessa parte, e sempre na questão da improvisação, né? Isso é uma forma bem africana de ser, que é bem parecida aí com a questão do repente, né? Eu lembrei agora, assim, dessa questão. A síncope, gente, é a característica rítmica irregular, segundo a qual as notas são tocadas no tempo fraco do compasso, causando sempre um deslocamento da acentuação. Essa é uma das coisas que a gente estudou, que vem aí da música africana, tá bom? Aí nós vamos estudar o barroco. Por que, prof, a gente não estudou ali a arte colonial? Gente, a arte colonial está intimamente ligada com o barroco, porque era essa arte que estava acontecendo na Europa. Então, vem de lá a arte europeia, de uma forma já com essa característica da arte barroca, ou seja, voltada para a religião, voltada para o catolicismo, que era isso que eles vinham trazendo e obrigando tanto o índio quanto o negro a engolir goela abaixo, né? Mais ou menos isso. Nós temos a arquitetura colonial ali, dentro desse contexto, a arquitetura colonial sempre voltada mais à questão das igrejas, pouco para moradia. Nós temos também a questão do barroco no Brasil, voltado para as esculturas, sempre ali em santos, né?
Esses santos eram feitos geralmente por padres que tinham esse talento de esculpir na madeira ou no barro. Nós temos também a questão de alguns artistas principais nessa época, que é o Franz Post e o Albert Eckholt. E os músicos também, sempre a escola mineira ali vem dando uma característica bem importante para essa música erudita, uma música erudita brasileira voltada para o barroco. Gente, o barroco, ele vem trazer algumas características muito importantes para a nossa cultura até os dias atuais, certo? Por quê? Porque muitos prédios religiosos estão ali tombados pelo patrimônio histórico em Minas Gerais, em São Paulo, né, que é onde nós temos aí Rio de Janeiro também, mas eu acho que principalmente em Minas, onde nós temos a maior parte da arquitetura barroca. Nós temos principalmente aí como estilo barroco no Brasil um grande nome, que vocês sabem que eu sou fã número 1 dele, que é claro, que é o Aleijadinho, né? Que é o Antônio Francisco Lisboa. Ele era descendente então de uma escrava, né, filho de uma escrava com um português. E ali ele trazia todo o talento do pai. O pai já era escultor, já era um artista. E ele vem então trazendo isso com ele e vem fazendo muitas obras ali que vocês estudaram comigo e devem ter lido também. Qual era a característica? Eram os detalhes no corpo humano, gente. Ele fazia detalhes nos braços, articulações, que isso não era comum, geralmente era assim, né? O bracinho era grudado. Não, ele traz articulações, né? Ali nas cenas da crucificação de Jesus, nós temos muito essa característica. A Igreja do Bom Jesus do Matozinho, também nós vemos ali os 12 profetas, né? E em pedra pomes, que não é uma pedra fácil de ser manipulada, e ele trabalha com isso. Por que o nome Aleijadinho? Claro, ele teve uma doença, essa doença deixou ele sim com várias dificuldades motoras, e aí o povo, muito preconceituoso aí da época, chamava assim, certo? Aí nós vamos para a missão artística francesa, que vem sendo trazida pela monarquia portuguesa, e eles vêm para cá para fazer uma, digamos assim, uma academia de arte aqui, sendo a capital ali no Rio de Janeiro. Aí então é fundada a primeira Academia de Belas Artes no Brasil. Essa Academia de Belas Artes do Brasil, ela vem aí para estar deixando mais acadêmico, né, essa arte aqui no Brasil. Gente, Dom Pedro II, ele era fã número 1 de arte. Ele gostava de fotografia, de pintura e tal, menos de se governar. Então, essa questão é muito importante a gente entender, né? Historicamente, artisticamente. O Debré, então, é o principal nome que vem aqui. Parte disso, ele fez várias viagens por todo o Brasil e ele vem aí fazer, então, a instituição dessa Academia de Belas Artes. Esses artistas que começaram a desenvolver ali um belo trabalho, nós temos os principais nomes: Vitor Meirelles, né? Nós temos também Pedro Américo e Eliseu Visconti. Então, esses são os principais nomes. Ai, prof, mas o que eles fizeram de grande? Bom, gente, eu não sei o que é grande para você, mas para mim, obras que eu olho em todos os livros de história são esses nomes que fizeram do início do Brasil, certo? Então, eles trazem o olhar deles sobre a história. Então, o que nós conhecemos da história é o olhar deles, certo? Nós temos aqui também o neoclassicismo, né, nessa época aí da missão artística francesa, que era sempre trazer o império como algo heróico, bravo, maravilhoso, né? Tanto na música quanto na arte. Aí nós temos também a questão da arquitetura. Gosto muito desse assunto, quando traz ali características da construção de Brasília e principalmente da arquitetura moderna, né? A construção de Brasília foi baseada nessa arte moderna e eu acho assim bem legal nós falarmos dele. A questão das curvas, a questão dos vidros, da luz e da água composta dentro do mesmo ambiente, o que não era comum até aí essa construção no Brasil.
Nós temos a questão aqui das formas geométricas também, né? E vários trabalhos do Oscar Niemeyer, né? Ele trabalhou até o último suspiro de vida, então nós temos muitas obras maravilhosas dele. Aí nós temos também algumas pessoas na música popular brasileira, que vem trabalhando aí o século XX, né? Principalmente a chegada do rádio e a origem aí do disco no Brasil, certo? Alguns nomes nós não podemos esquecer dessa música do século XX, que é o Ari Barroso, o Lamartine Babo, né? O Mário Reis, o Noel Rosa, o Pixinguinha e o Dorival Caymmi. Então, esses são nomes muito importantes para o início do século XX no Brasil, na questão da música. A gente fala assim, a época de ouro na música brasileira, certo? A música caipira é algo assim bem interessante no nosso país também, nessa época, nesse período. E nós temos também a questão nordestina. A música nordestina, ela tem uma importância até os dias atuais para caracterizar um povo, uma nação, aonde teve ali o início do nosso país. Vamos lembrar que foi ali no Nordeste que nós tivemos o início do nosso país, né? Aí nós trabalhamos um pouco de bossa nova, os festivais musicais, entre eles ali o Jovem Guarda, os tropicalistas, né? E as artes contemporâneas. As artes contemporâneas, nós trabalhamos vários tipos de arte, o abstracionismo e a característica deles, né? O concretismo, e dentre eles ali a Tomi Otaki e o Hélio Oiticica, né? Que foram os principais aí. E aí, para encerrar, eu separei para vocês a questão aqui da arte urbana. Gente, a arte urbana vai estar trazendo um assunto que vocês já ouviram falar, que é a questão do grafite, do hip hop, do funk, né? Principalmente do grafite, a gente já trabalhou no 8º ano, né? Mas na questão da música aí vem o hip hop e o funk. De origem, claro, dos Estados Unidos, vem aí trazendo algumas questões sociais nas suas letras de música. Então eu gosto bastante desse assunto porque vem trazer alguma coisa de intervenção urbana na questão política também, tá? Então esses são assim os tópicos que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus.